Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou-vos falar da minha experiência toda sobre a carta de condução. Antes de mais, vocês repararem que este vídeo vai ficar com muitos cortes ou que a minha voz está estranha, é porque eu estou doente e a minha voz está assim um bocadinho nada normal. Se houver muitos cortes é porque eu estou a tossir a meio, não é? Portanto, vamos pronto, ignorar. Passar ao vídeo. Hoje é terça-feira e ontem, segunda-feira, foi o meu exame de condução e passei, e é exatamente por isso que estou aqui a gravar este vídeo, porque eu queria gravar assim que toda a minha experiência da carta de condução estivesse concluída e, portanto, eu perguntei-vos no Instagram e, antes de mais, se vocês ainda não me seguem no Instagram, eu vou deixar aqui a aparecer no vídeo de um lado ou do outro. O meu username é Maria Rodrigues X e, caso vocês queiram sim também fazer parte destes vídeos, podem ir lá seguir, se quiserem, como é óbvio. E pronto, já chega de self-promo, continuando para o vídeo. Eu deixei-vos lá um Insta Story onde deixei a coisinha das perguntas para vocês perguntarem aquilo que mais quisessem saber e eu reuni aquelas que mais gente perguntou e selecionei assim 10 tópicos que achei que eram importantes trazer, portanto é isso. Para quem não sabe, que eu duvido que não saibam, mas pronto, a Sara Vicário, que é uma pessoa que eu gosto imenso aqui no YouTube, fez também um vídeo a falar sobre a sua experiência da carta de condução e eu acho que nós até tivemos timings muito parecidos em termos de experiência de carta de condução agora na reta final, portanto ela publicou o seu vídeo há super pouco tempo, portanto é uma coisa super atual. Se vocês quiserem também ouvir a experiência dela, eu vou deixar o vídeo dela aqui em baixo na descrição. Mas pronto, eu vou então falar da minha experiência porque também é uma coisa que eu gostava de deixar documentada aqui no canal. O primeiro tópico, e começando mesmo do início, que eu acho que é importante esclarecer, era onde é a escola, se eu recomendo e o preço. Portanto, a minha escola de condução era nas Colinas do Cruzeiro, é uma escola ainda grande, acho que é uma companhia grande, e uma coisa má em relação a companhias grandes é que tem muitos alunos e, portanto, se eu recomendo, eu tive uma boa experiência na escola em termos de aprendizagem, mas eu não recomendo porque há imensos alunos e, com haver imensos alunos, há imensas dificuldades para arranjar vagas para ter aulas. Portanto, eu cheguei a estar à espera de ter aulas de condução mais do que um mês, portanto, acho que isso só dificulta no vosso processo de aprendizagem e só vos vai atrasar. Eu não recomendava esta escola não pela qualidade, mas sim pela falta de vagas disponíveis para termos aulas. Em relação ao preço, eu sei que a inscrição, o que eu paguei logo no início foi 299, depois paguei 70 ou 80 euros, já não me lembro muito bem, para fazer o exame de código e depois, agora na reta final, deixei 30 euros na APEC quando terminou o exame de condução. Portanto, a carta ficou a cerca de 400 e poucos euros e é isso. O segundo tópico é então quanto tempo é que eu demorei a tirar a carta. Uma das perguntas que recebi, houve imensa gente que me disse eu estou a demorar imenso tempo a tirar a carta, isto é uma coisa normal. E eu acho que isso é muito relativo, depende muito da escola e depende muito da nossa força de vontade. A minha licença para fazer o código, assim, expirava em agosto deste ano e, portanto, eu fiz o código já no início do ano e agora fiz a condução, mas a minha licença ia expirar em agosto. Eu demorei imenso tempo a fazer a carta porque, primeiro, há 2 anos atrás não senti que fosse uma prioridade minha, agora comecei a achar que já se fazia a altura, já estava na altura e comecei a ficar assim, não é? Porque faltava super pouco tempo para expirar a minha licença. Mas eu acho que é super normal as pessoas demorarem muito tempo a fazer a carta. Eu tenho imensas pessoas que conheço que demoraram imenso tempo a fazer a carta. Tenho outras pessoas que conheço que demoraram 7 meses a fazer a carta, que até é um tempo assim bastante rápido. Uma das principais razões pelas quais eu demorei imenso tempo a tirar a carta foi porque eu estava sempre a adiar, do género, não vou marcar o exame para aqui porque vou ter a faculdade e agora tenho esta coisa do YouTube. E a desculpa que eu usei durante imenso tempo para não acabar logo a carta, estava sempre a adiar e achava que nunca estava preparada, mas a verdade é que vocês nunca se vão sentir realmente 100% preparados para fazer nenhum dos exames. Eu pelo menos sinto isso, eu não sei se toda a gente é como eu. O terceiro tópico é então sobre as aulas de código e em relação à zero motivação para ir às aulas. Então, basicamente, as aulas de código é a coisa mais secante de todo o processo de fazer o código, pelo menos na minha opinião. Vocês estarem ali na sala e depois há escolas que têm um X de aulas obrigatórias, há outras que não. Na minha eu tinha cerca de 8 aulas obrigatórias, que eram as 4 primeiras e as 4 últimas, e depois no meio eu podia fazer consoante me desse mais jeito dos horários, mas tinha que as fazer todas. Quer dizer, mais ou menos. Tenho as coisas assinadas, mas eu acho que não fui a todas, porque eu não me estou a ver a ir tipo 28 vezes lá. Já vos disse, eu já fiz as aulas de código há imenso tempo mesmo, há um ano e tal, só que só este ano é que marquei
o meu exame, têm que arranjar motivação, porque quanto mais rápido fizerem, mais rápido se livram daquilo. Depois, em relação ao exame de código, e eu apontei aqui tópicos que achei que eram importantes falar, que é o medo de marcar, ir super rápido assim que marquei e praticar exames modelo. Então, o medo de marcar, lá está, era como estava a dizer, vocês vão ter sempre medo de marcar e vão estar sempre com aquele receio de não sei se tenho tempo para estudar, mas acreditem, vocês vão estar sempre a arranjar desculpas. Por exemplo, na escola, na faculdade, vocês têm frequências ou testes marcados e vocês são obrigados a estudar para aquela altura. Marquem o exame e a partir daí estudem, porque é como se tivesse um teste ou uma frequência da escola ou da faculdade marcada e vocês têm que estudar para ela. Portanto, façam isso, foi o que eu fiz, eu estava cheia de medo assim que fui marcar o código. Mas pronto, assim que eu marquei foi estudar e pronto, está feito. Vocês não precisam mais de 2 semanas para estudar para o código. Por exemplo, não é fazer 3 testes por dia, é fazer tipo 10, 15, 10 por dia, acho que está bom. Isto é muito relativo, ok? Estou só a dizer mais ou menos o que eu fiz. E pronto, praticar com exames modelo. Eu fui a exame com uma percentagem de 80%, 70 e tal por cento de índice no Bom Condutor. E o Bom Condutor é um site que eu recomendo imenso, se vocês não conhecem. Quase toda a gente acho que conhece que está a tirar a carta, como é óbvio, porque é um site excelente, tem perguntas excelentes e o exame eu senti que era mais fácil do que as perguntas do Bom Condutor, portanto acho que vocês estudarem mesmo bem pelo Bom Condutor, depois é meio caminho andado para saírem bem no exame. Já falámos das aulas de código e agora as aulas de condução. As aulas de condução são provavelmente a parte mais divertida e também que passa mais rápido da carta. Então, algumas pessoas me pediram para eu falar sobre a minha primeira aula de condução e o que é que eu fiz na minha primeira aula de condução. E eu acho que é muito importante vocês perceberem que não é preciso vocês irem nervosos por não saberem conduzir, porque é para isso que a escola serve, para vos ensinar a conduzir. Uma coisa, antes de passar mesmo para as aulas de condução em estrada, que eu vos quero falar é aulas de simulador, que eu acho que é o maior gasto de tempo. Eu percebo o porquê delas existirem, mas acho que não são nada convenientes porque não tem nada a ver. Na minha primeira aula de simulador, eu tive 8 aulas de simulador, o que acho que é um roubo completamente, mas pronto. Tive 8 aulas de simulador e eu saí de lá do género, sou uma pro a conduzir, quer dizer, eu arranco sempre com o carro não vai abaixo. E isso na estrada é completamente diferente. E eu quando cheguei à estrada, eu pensei, eu vou ser uma nova a conduzir, porque isto não tem nada a ver com o simulador. A sério, no simulador é tudo mesmo tranquilo, vocês parece que sabem fazer tudo com o carro, as mudanças, tipo, o carro não vai abaixo quase nunca, mas depois na estrada as coisas mudam um bocadinho, portanto, eu acho que quem ainda vai tirar a carta, se fosse a vocês, eu procurava uma escola sem simulador, porque eu acho que simulador nos acaba por roubar muita experiência em estrada. Como eu estava a dizer, na minha primeira aula de condução eu só guiei o volante e correu super bem. Eu achava que eu não tenho noção do tamanho do carro, eu não tenho noção de nada, portanto como é que eu me vou posicionar corretamente na estrada? E uma das coisas que ele me disse logo no início, eu ainda me lembro, foi que eu me posicionava muito à direita. Outra coisa que eu quero falar é não ter medo de fazer as coisas porque o instrutor tem pedais. Verdade, claro que vocês têm que ter cuidado com o que estão a fazer, mas não tenham medo de fazer as coisas. Eu estava sempre a pedir desculpa ao meu instrutor. Eu fazia uma coisa mal, desculpe. Ele chegava-me a dizer que eu só sabia pedir desculpa, porque eu estava sempre... Desculpa, e estava sempre preocupada com os outros e ele chegava mesmo a dizer, eu não quero saber dos outros, nós não estamos a pôr ninguém em perigo, pá, estás a fazer um bocadinho de fila, eu não quero saber desde que tu faças as coisas bem. Agora vou-vos falar dos erros que eu mais cometia nas aulas de condução, porque eu gostava também que vocês me dissessem se estão a ter, ou se começaram agora a ter, ou se já acabaram. Digam também as coisas que vocês mais mal faziam na condução, porque é mesmo engraçado eu agora ver, pronto, a minha evolução desde a primeira aula de condução até agora. O andar à direita eu já vos falei. E uma coisa que eu também reparei que ainda ontem me aconteceu, já não no exame, mas depois quando eu fui conduzir, não é? Era que eu me esquecia de levantar o pé da embreagem. Reduzia, não é? Punha o pé na embreagem, reduzia, mas eu continuava a andar com o pé na embreagem, para aí mais uns, sei lá, 5 segundos, até eu me lembrar, eu já reduzi, posso tirar o pé da embreagem. Outra coisa que ao início fazia mal eram as rotundas. Eu ia até à, não sei, 16ª aula, na boa, até a 16ª aula, eu fazia mesmo mal as rotundas, tipo, eu ficava super nervosa, piscas era uma confusão, eu não sabia como é que havia de lidar com as rotundas. O entrar nas rotundas para mim era o maior dos pesadelos, porque eu tinha que reduzir a chegar à rotunda e depois tinha que ligar o pisca e depois tinha que virar e depois desligar o pisca e virar e
pronto, para mim era uma grande confusão e era das coisas mais difíceis mesmo, mas eu acho que é super normal até assim, tipo a meio das aulas, um bocadinho depois, eu só para ir quando faltavam tipo 8 aulas, é que eu acho que atinei com as rotundas. Acreditem, as coisas são fáceis de fazer. E se não fossem, não havia tantos carros e tantas pessoas a conseguir conduzir. Portanto, agora, sétimo tópico que eu vou tentar falar um bocadinho é dicas para passar no exame prático, ou seja, no exame de condução. Claro que eu só posso falar da minha experiência, portanto eu vou-vos dar as dicas que para mim me ajudaram. Portanto é isso, eu felizmente consegui passar a tudo à primeira, tanto ao de código como ao de condução, e no exame de condução algumas dicas que eu tenho para vos dar é em segunda quase sempre. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, claro que vocês têm que pôr a terceira, eu acho que só pus a terceira no meu exame para aí umas 4 vezes, se tanto, que eu andei quase sempre em segunda. E acho que o truque no exame de condução é mesmo ir super devagar. Tipo, não é super a 10 a hora, mas tipo super 23 a hora. Mais ou menos. Eu tive imenso cuidado com isso, por acaso, porque eu sentia que, ok, se eu for devagar, eu vou ter tempo para pensar nas coisas, eu vou saber onde é que tenho que fazer as coisas, de acordo com as instruções que o examinador me está a dar. A sério, eles lá querem saber se vocês conseguem dominar o carro sem pôr ninguém em perigo e respeitando tipo as regras todas da estrada e essas coisas todas. Eles não querem saber se vocês eram capazes de ir para a velocidade furiosa, a sério, eles não querem mesmo saber disso. Depois, uma coisa muito importante que a mim não me disseram nas aulas de condução, mas depois me avisaram e pronto, ainda bem que a minha irmã me avisou, porque se não fosse ela, eu nem, acho que muito sinceramente me ia passar ao lado, porque nós vamos tão concentrados nas coisas que às vezes nem reparamos. A PEC é onde vocês iniciam e acabam o vosso exame de condução. É um sítio mega tricky porque aquilo é um sítio que para entrar tem 2 sentidos, mas para circular lá dentro só há um sentido. Vocês têm que respeitar as regras de trânsito, porque tem uma rua principal para chegar lá e depois à vossa direita tem várias ruazinhas em paralelo e essas ruas, nenhuma delas está sinalizada, portanto vocês que estão na rua principal têm que ceder passagem a toda a gente da direita. Pelo que me disseram, há imensa gente que chumba por causa disso, porque não cede passagem naquela rua aos que vêm da direita e acho que é uma coisa super importante, portanto foi uma coisa que eu tive em atenção. Depois, o 8º tópico é sobre o stress dos dias anteriores e de ser a primeira ou a segunda. Então, em relação ao stress, a ir para lá eu ia começando a chorar que nem uma bebê. É o vosso instrutor que vos leva no carro onde vocês têm a condução até ao centro de exames e portanto no caminho para lá eu ia atrás, o rapaz que estava comigo a ir a exame ia à frente e o instrutor ia à frente a conduzir o carro para lá e eu atrás, muito caladinha, ia literalmente tendo, sei lá, uma descarga de nervos. Eu estava tão nervosa, eu fui o caminho todo a tremer a perna, a roer as unhas, mas uma coisa que me aconteceu é, eu fui super nervosa até lá e assim que foi a minha vez para começar, eu entrei no carro, eu estava tão concentrada, mas tão concentrada que os nervos desapareceram. Tipo, não havia lugar para mais nada sem ser a minha concentração no exame, estão a perceber? E depois, outra coisa é ser a primeira ou a segunda. Isto é uma coisa que vocês decidem no carro antes de chegar ao centro de exames e eu fui a segunda porque o rapaz que ia comigo quis ser o primeiro e eu não tinha mesmo preferência absolutamente nenhuma por ser a primeira ou a segunda, era mesmo indiferente. Um tópico, e estamos quase a acabar, eu sei que isto, se calhar já é muita informação, é em relação às dúvidas connosco mesmos. Nós nunca estamos preparados o suficiente, ou nós achamos que nunca estamos preparados o suficiente, então temos sempre medo de ir marcar o exame de código ou de condução. Imenso tempo para tirar a carta por causa disso, mas pronto, não deixei a licença expirar, isso é o mais importante e pronto, tenham atenção à vossa durabilidade da licença. E o 10º tópico é do pós-carta, basicamente. A verdade é que vocês, este tempo todo de condução, estão com um instrutor ou um examinador ao lado, ou estão com alguém ao lado, pronto, que vos ajuda caso vocês precisem de ajuda e acima de tudo sentem uma segurança que depois quando estão sozinhos, pronto, já não têm essa segurança ou têm receio de não ter. Assim que o exame acabou, assim que o meu exame de condução acabou e eu passei, a minha irmã foi-me buscar à escola de condução porque ela deixou-me conduzir. Correu super bem. Depois ainda fui buscar o Alexandre a casa e fui ao IKEA, fui e voltei, fui deixar o Alexandre a casa outra vez e vim buscar a minha irmã a casa. Portanto, eu sinto que conduzi imenso ontem e acho que é uma coisa que vocês devem genuinamente fazer. Portanto é isso, acho que é a mesma independência e uma responsabilidade que se ganha que
é super importante. É mesmo estranho eu hoje em dia já poder fazer as minhas coisas por mim, estão a perceber? E poder ir aos sítios, não é que antes não pudesse, mas quer dizer, demorava tipo 1 hora a chegar aos sítios e agora se calhar demora 20 minutos. É completamente diferente. Eu não queria maçar com este assunto, mas eu acho que é um assunto super importante e que eu queria mesmo falar aqui no canal e documentar aqui no canal, porque finalmente tirei a carta. Isso é mesmo fixe e pronto, está feito. E acreditem, vão por mim, façam isso o mais rápido que conseguirem, porque a experiência não tem que ser dolorosa, isto pode ser mesmo rápido, basta vocês fazerem as coisas assim rápido e não sigam o meu exemplo, que demorei 1 ano e tal a tirar a carta. E pronto, foi este então mais um vídeo no canal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida que eu vos possa ajudar, deixem aqui em baixo nos comentários, mandem mensagem para o Instagram, eu tenho tentado responder cada vez mais a mais pessoas. Gostava imenso de saber o vosso feedback em relação ao vídeo e também em relação à vossa experiência da carta de condução. Então é isso, deixem um gosto neste vídeo se gostaram, subscrevam aqui ao canal para chegarmos um bocadinho mais longe aqui no YouTube. Sigam-me também no Instagram, porque é geralmente lá que vocês ficam a saber todas as novidades, assim, em primeira mão, portanto, é isso. Um grande beijinho e vemos então para o próximo vídeo. Tchau! A gem